Bom, eu sou Osvaldo Coggiola, como me chamam aqui, professor de História Contemporânea na Universidade de São Paulo, e espero estar à altura dessa importante responsabilidade, e fui convidado aqui pela Casa do Saber e pela Eldorado, acho que é, para fazermos um debate nada menos que sobre o comunismo. Para mim, discutir comunismo e todos os avatares do comunismo, desde que ele foi formulado na era moderna até o presente, é discutir a humanidade, seu passado, seu presente e seu futuro. Nós ficamos discutindo isso durante aproximadamente uma hora, talvez mais. A conversa foi realmente muito interessante, das mais interessantes que eu participei, e espero que vocês gostem dela, certo? Quando puderem assistir da maneira que, não sei qual será exatamente, mas da maneira que a Casa do Saber considere conveniente. Oi, pessoal. Começa agora o Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos, acesse quemsomosnós.com.br e escolha a plataforma que você quiser, se é no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, tanto faz. Hoje nós vamos conversar sobre 3 acontecimentos, na verdade 4, sobre a Revolução Comunista na China de 49, a Revolução Cubana de 59, a queda do Muro de Berlim de 89 e falamos de passagem, na verdade, sobre a repressão na Praça de Tiananmen, na China, também em 89. Esses acontecimentos, com aniversários redondos agora em 2019, marcam a ascensão e a queda do comunismo no século XX e também a ascensão de novo, e se faz algum sentido pensar nisso agora. E o que isso quer dizer para o futuro? Aqui com a gente, o professor titular de História Contemporânea da USP, Osvaldo Coggiola. Quem é você? Osvaldo Coggiola, professor de História Contemporânea na Universidade de São Paulo há 35 anos, professor titular. Atualmente sou vice-presidente do Sindicato Nacional dos Professores Universitários pela terceira ou quarta vez, já nem lembro. E, fui exilado político da ditadura militar na Argentina, fui preso político na Argentina várias vezes e sou autor de uns 70 livros, aproximadamente. Então vamos voltar lá na Argentina, me conta um pouquinho. Você é de Buenos Aires? Nasci em Buenos Aires, mas depois fui parar em Córdoba quando era adolescente, então me tocou participar, logicamente que por acaso, porque eu era estudante secundarista na época, do Cordobaço, do qual estamos celebrando exatamente 2 dias atrás, se celebraram 29 de maio os 50 anos do Cordobaço. Até gravei vídeo, né? Porque fui um dos participantes de Cordobaço e não sobram muitos vivos dessa jornada. Mas eu tinha 17 anos na época, era estudante secundarista. E se menciono esta data porque ela mudou minha vida, certo? Eu era um estudante secundarista, interessado por muitas coisas, mas o Cordobaço nos politizou a todos e nos orientou, inclusive, em direção não somente de um modo de vida, nada hippie, engajado politicamente, e também de um campo de pesquisa, certo? Porque finalmente eu fui expulso da Universidade Nacional de Córdoba pelo golpe militar de 1976. Você fazia o que lá? Eu era estudante, era dirigente estudantil, era ativista. Mas de que? Mas você fazia o quê? Sociologia, história, filosofia? Eu fazia história e economia. Eu fazia história e economia, eu fui expulso em março de 1976 Isso foi o de menos, eu fiquei sabendo que eu tinha sido expulso 2 anos depois, porque na verdade eu tive que fugir. Antes Córdoba, de ser expulso. Sim, tive que fugir para não ser morto, né? Meu irmão foi sequestrado, foi um dos desaparecidos da ditadura militar, certo? E, enfim, ele reapareceu, que bom. por sorte, certo? Mas eu tenho 2 primos que ficaram desaparecidos para sempre e um monte de amigos, como toda a nossa geração, que viveu essa história trágica, certo? E, finalmente, depois de um ano de clandestinidade em Buenos Aires, eu me mudei para a França. Aí morei 5 anos, me formei em História e em Economia e depois fiz a pós-graduação já diretamente em História, fiz meu doutorado em História. Vim para o Brasil. Por quê? Por motivos políticos, novamente, não porque não gostasse da França, nem porque gostasse particularmente do Brasil. Foi a vida nos leva nessas coisas, certo? Não escolhi o Brasil, depois finalmente o escolhi porque agora
Sou brasileiro e tenho 4 filhos brasileiros, certo? Embora o sotaque nunca tenha perdido, certo? Mas me diga então, só para uma curiosidade primeiro, como que você saiu da Argentina e chegou na França? Eu saí Clandestinamente. da Argentina vindo para o Brasil. Eu não podia sair de avião e ir para Paris porque Claro. ia ser pego na fronteira. Claro. Eu saí, atravessei a fronteira. Bom, agora posso contá-lo porque foi ilegal. Saí por Foz do Iguaçu. Eu certo? imagino que foi Saí legal. por Foz do Iguaçu, não mostrei documentos nem nada, não fui controlado. Conseguiu passar ali? Consegui passar, não digo que era fácil, mas dava para fazer. Muita gente saiu utilizando esse tipo de meio, certo? Porque a Argentina é um país muito grande, tem muita fronteira, certo? E então era possível sair de algum modo sem ser notado, certo? Então tem partes do Rio Paraná ou do Rio Uruguai que fazem fronteira na Argentina que dá para atravessar nadando, certo? Se fosse o caso. Saí praticamente com a roupa do corpo, né? Cheguei na França. Aí chegou no Brasil e do Brasil você foi para a França? Não, cheguei no Brasil, do Brasil fui para a Espanha, da Espanha fui para a França, o dinheiro faltava, então a gente tinha que viajar do jeito que pudesse, certo? Na França fiquei 5 anos, me formei em História e em Economia, continuei vinculado a movimentos políticos, a tudo que fazia parte da minha vida, fiz pós-graduação, mestrado, maîtrise que chamam na França, e doutorado na França, certo? Vim para o Brasil no meio do doutorado, eu concluí depois, defendi a tese no ano de 1983. A minha orientadora foi Madeleine Reberriu, já morta, que é uma figura histórica da França, membro da Resistência, uma das maiores historiadoras da França. E aqui vim por outro motivo, basicamente foi pelo seguinte, aqui eu pertencia a um partido político que existe ainda na Argentina, na época se chamava Política Obrera, que publicava um jornal que era feito aqui no Brasil, certo? Era feito e microfilmado aqui no Brasil e entrava dentro de um tubo de pasta de dentes na Argentina, lá rodava, certo? E era distribuído clandestinamente na época da ditadura. Aconteceu, porém, que, eu já estava um pouco cansado, tinha sido Córdoba, Buenos Aires, Paris, São Paulo, e já estava um pouco cansado de me mudar, começar de zero novamente. Tudo de novo. Tudo de novo. Aí no meio tempo, em 1984, já no final da ditadura militar na Argentina. Teve um dos primeiros concursos públicos na USP, porque estava terminando a ditadura militar no Brasil também, e estavam começando os concursos públicos, etc. E eu me apresentei sem grandes pretensões num concurso público com 22 candidatos para ser professor de História Contemporânea na USP, e para minha surpresa, e acho que não só minha, eu venci esse concurso, certo? E comecei em 1974 a dar aula na USP, e aí estou até hoje, certo? E basicamente me desenvolvi na área de pesquisa sobre história contemporânea, história da América Latina, e publiquei livros, artigos, dei aulas, enfim, uma vida bastante intensa. Você não teve vontade de voltar para a Argentina quando acabou a ditadura? Já tinha acabado, e até que eu pensei seriamente em voltar. O problema era que, na verdade, foi um pouco de conveniência, eu não diria de preguiça. Eu já era professor da USP, tinha que largar a USP, começar de novo começar tudo de novo na Universidade de Buenos Aires, onde eu iria ter que concursar novamente para poder entrar, etc, etc. E, já estava aqui, cogitei em fazer uma coisa meio a cavalo, mas eu vou sempre para a Argentina, certo? Tenho minha família, meu irmão, meus sobrinhos, enfim, os parentes que eu tenho vivos, estão todos na Argentina. Todos lá. E então, 2 vezes por ano estou indo lá para a Argentina, certo? Visitar a família, os amigos, e me mantenho vinculado a toda a movimentação política argentina, mas de fora, né? Obviamente, claro, apenas opinando. Não e você se naturalizou brasileiro ou não? Sim, me naturalizei brasileiro. Você não pode mais votar lá, então? Não, posso votar. Você tem dupla nacionalidade, é isso? Para falar a verdade, eu tenho tríplice nacionalidade. Pode, né? Pode, atualmente pode, não há nenhum impedimento. Eu sou italiano também. Certo? Italiano também, Cogiola. Cogiola, certo, eu falo italiano. Eu também sou italiano, Loduca. Então, estamos em casa. Então vamos lá. A gente está aqui, né? Você está aqui, na verdade, porque eu não faço nem ideia, mas esse ano está fazendo 70 anos quando o Mao Tse-tung conseguiu fazer a revolução na China. Está fazendo 60 anos quando Fidel Castro fez a revolução em Cuba. Está fazendo 30 anos que caiu o Muro de Berlim e 30 anos também da repressão da Praça Tiananmen na China.
Exato. Então, E 50 anos do Cordobaço na Argentina. E 50 anos do Cordobaço da Argentina. Que foi meu batismo de força. Exatamente. Então, nós estamos falando tudo de coisas de esquerda que aconteceram, que saiu, caiu, quebrou e etc. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, do comunismo, da esquerda, o que aconteceu, subiu e depois caiu, o muro e etc. Todas essas coisas. Cuba ainda está aí, tá certo? A China ainda está aí do seu jeito, que é um outro jeito. Então nós vamos partir dali. Vamos partir da... Você quer partir? Vamos partir do Mao Tse Tung. Né? Ele conseguiu vencer a Guerra Civil, não é isso? Certo. Logo depois da Segunda Guerra. Quer dizer, a Guerra Civil, na verdade, teve antes e depois da Segunda Guerra, não é isso? Mas, para falar a verdade, eu até pensei um pouco no assunto. Quando Mao Tse-tung, ou melhor, o Partido Comunista Chinês, toma o poder em 1949, em outubro de 1949, depois de uma guerra civil que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, a China coroava um período de um século de guerras. A China tinha sido um país praticamente em guerra desde a década de 1840. Ou seja, a China era um país em ruínas praticamente, porque tínhamos tido as guerras do ópio na década de 1840. Contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra, exatamente, que destruiu a armada chinesa. Acabou com a China. Depois tivemos várias guerras contra o Japão, em que o Japão venceu. Invadiu certo? várias vezes. Várias vezes, certo. Depois tivemos a guerra russo-japonesa e a possibilidade de que ela se estendesse para a China. Depois tivemos a Primeira Guerra Mundial. Depois tivemos a invasão da China pelo Japão em 1932, que desmembrou o território chinês. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial e depois uma guerra civil imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, quando o Partido Comunista chega ao poder, está chegando ao poder num país que tinha sido durante um século, digamos assim, comovido por uma série de episódios bélicos, certo? E onde não existia propriamente uma verdadeira unidade nacional. A unidade nacional, entre aspas, que tinha sido conquistada nos impérios chineses, já era uma ficção, certo? Quando a China derrubou a monarquia, em 1919, certo? Na verdade, a China se desmembrou pela ação dos chamados senhores da guerra, que eram senhores locais, certo? Contra os quais o Kuomintang, que era o Partido Nacionalista Chinês, pouco pôde fazer, certo? E praticamente a China ficou desmembrada e posteriormente mais desmembrada ainda pela invasão japonesa, certo? Que restituiu no poder o último imperador, o famoso filme de do Bertolucci, Puyi, certo? Que era, na verdade, um fantoche, uma marionete dos japoneses, certo? E que terminou como como gari, né? Durante a Revolução Cultural Chinesa. Então, a história da China, a componente nacional no que vai ser o comunismo de Mao Tse-tung é muito forte, porque a China vem de toda essa história dramática e, em parte, a tomada do poder pelo Partido Comunista Chinês tem muito a ver com essa história. Porque não era parte dos planos de Stalin, que era o comandante, digamos assim, do comunismo mundial, certo? Que o Partido Comunista Chinês tomasse o poder, muito pelo contrário. A ideia era, pelos acordos de Yalta e de Potsdam, de que a China ficasse na órbita capitalista e de que na China se reconstituísse um poder nacional unificado sem mais sob o governo do Chiang Kai-shek, que era o chefe do Kuomintang, certo? Isso exigia que os guerrilheiros chineses, na verdade que não eram guerrilheiros, eram praticamente um exército regular, que durante a Segunda Guerra Mundial tinham combatido como a 8ª divisão do Exército Nacional Chinês, se desarmassem. Ora, a última experiência que tinham os chineses, comunistas chineses, de se desarmarem perante o Partido Nacionalista tinha sido em 1927, durante a chamada insurreição de Cantão, que foi um desastre, porque o desarmamento dos comunistas chineses determinou que Chiang Kai-shek, que por sinal na época era presidente de honra da Internacional Comunista, apesar de ele... O Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek foi presidente de honra da Internacional Comunista, certo? Ele massacrou os comunistas chineses. Depois que eles se desarmaram, ele foi lá e massacrou. Ele os massacrou e traiu. se utilizou como combustível para locomotivas. Isso é um episódio trágico que está... De verdade? De verdade, está tudo num livro, A Condição Humana, de André Malraux, que foi um clássico da literatura na primeira metade do século XX, que ainda é muito lido, certo?
Então, um personagem pronuncia a frase famosa, né? Um comunista chinês diz: nesta revolução nós somos os coolies, aqueles que puxam um carro, certo? Da burguesia nacional, né? Que era o Kuomintang, que tinha sido fundado em 1905 no Japão por Sun Yat-sen. Quando o Partido Comunista toma o poder, o que acontece? Para respeitar a ortodoxia comunista, que dizia que o comunismo não se podia implantar na China, porque era um país que precisava fazer previamente... Que era rural, não é isso? É? Era um país essencialmente rural. Essencialmente e não deveria, rural e com poucas indústrias, e ainda por cima tendo passado por todos esses episódios. E que acontece? O Partido Comunista Chinês declara que está à cabeça de um governo democrático das 4 classes. Era o bloco das 4 classes, que eram a burguesia nacional, a pequena burguesia, o campesinato e o proletariado. Inclusive fazia parte do governo a viúva, já bem velhinha, de Sun Yat-sen, que tinha sido o histórico fundador do Kuomintang, certo? 4 anos depois, em 1954, praticamente toda a propriedade tinha sido nacionalizada na China. E, bom, atualmente se critica, quando que criticam o comunismo e falam que isso foi um pesadelo, certo? Falam que não deveriam ter feito isso e não deveriam ter tomado poder na Europa Oriental, enfim, em toda uma série de países. Se nos concentrarmos apenas na China, nós podemos dizer o seguinte: quem levou a essa expropriação foi a pressão dos capitalistas externos, certo? Dos capitalistas chineses, de um lado, e dos norte-americanos, pelo outro. Porque houve 2 episódios. Em primeiro lugar, a burguesia nacional chinesa não suportou o governo do Partido Comunista, mesmo que tivesse sua propriedade respeitada. Eles fugiram todos para Taiwan, certo? Onde se criou... 2 milhões de pessoas. Sim, a China nacionalista com Chiang Kai-shek, certo? Então, praticamente deixaram suas propriedades, as fábricas, o que havia aí, que não era grande coisa, certo? Do ponto de vista de um desenvolvimento industrial, vazias. Que iam fazer os Alguém tinha que... Alguém tinha que tomar conta daquilo. Claro. Os operários tomaram conta, o Partido Comunista organizou e controlou firmemente, certo? Evitando qualquer dissidência política. Mesma coisa pode-se falar do campo. Uma promessa dos comunistas é que iriam fazer a reforma agrária. Na verdade, eles já vinham fazendo a reforma agrária durante a Guerra Civil. Eles não faziam apenas uma guerra contra os nacionalistas. Eles, para ganhar o apoio do campesinato, e isso foi o que lhes garantiu o apoio do campesinato, certo? Eles fizeram a reforma agrária simultaneamente à guerra contra os nacionalistas, que eram nacionalistas, mas que eram basicamente conduzidos na guerra pelos Estados Unidos da América, certo? Porque os pilotos dos aviões e os próprios aviões eram norte-americanos, não eram do exército de Chiang Kai-shek, mas eram norte-americanos. O dinheiro era americano, era tudo americano. E a Rússia não apoiava o Mao, não é isso? Praticamente não apoiava, dava um apoio platônico, certo? E, além do mais, o exército nacionalista era totalmente corrupto, recebiam as armas e as vendiam para os comunistas, certo? Ou seja, se criou um mercado negro, houve uma inflação espantosa, certo? O dinheiro era usado para empapelar as paredes, porque valia menos que o papel em que estava impreso, ou seja, houve literalmente uma decomposição. O Partido Comunista quase que foi levado a tomar o poder, mas não por uma forte aspiração comunista das massas, que não existia, por outro lado, mas basicamente, a não ser nas regiões agrárias, certo? Mas basicamente pela decomposição total da China. O único partido que poderia, nesse momento, e que estava organizado para... de alguma maneira organizar essa sociedade, era o Partido Comunista, não havia outra saída. E uma vez no poder, explode a Guerra da Coreia. Não devemos esquecer que houve um episódio que hoje está esquecido. O general MacArthur, que tinha sido comandante em chefe das tropas norte-americanas no Oriente, que estava no Japão, propôs, e não propôs em segredo, isso todo é público, está num livro famoso de um grande jornalista daquela época, se chamava Irving Stone, certo? Que desnudou todos os... Ele propôs lançar todo o arsenal atômico norte-americano em cima da China. Literalmente todo o arsenal, num momento em que os Estados Unidos tinha praticamente o monopólio da arma nuclear. Os soviéticos já tinham explodido uma bomba em 1948, mas ainda não tinham um arsenal que lhes permitisse retaliar um ataque norte-americano, certo? Era o começo da Guerra Fria, e foi a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, na verdade, foi uma guerra entre China e os Estados Unidos, por pessoa interposta, e suas consequências as vivemos até hoje. A Coreia ficou dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul, todo mundo já sabe disso, e
romance de Donald Trump com Kim Jong-un e essas coisas todas, certo? Que tem uma longa história, que hoje parece uma comédia de enredos, certo? De um ditador, certo? De uma sucessão familiar, né? Seu pai, seu avô, etc, etc. E o cabelo esquisito, E né? esse homem fazem toda uma história a respeito de... Bom, mas se se desconhece toda a história precedente, isso de fato parece uma comédia, uma bufa, certo? Mas não é nada disso. Tem uma história dramática, tem uma guerra com milhões de mortos, onde houve ameaça de ataque nuclear contra a China, a resposta do comandante em chefe das tropas chinesas, certo? Porque todo isso foi público, foi que, bom, que atacassem. Por quê? Porque não tinha nenhum problema. Aproximadamente tinham 170 bombas atômicas iriam ser lançadas sobre a China, mas disse, a China é um país enorme, basicamente no campo, vamos perder um terço da população. E daí? O resto nós... O resto nós ficamos, certo? E num combate corpo a corpo nós vencemos, certo? Porque já vencimos os japoneses, já estamos ganhando na Coreia, certo? E vamos vencer os norte-americanos também, não há nenhum problema. Inclusive, foi o momento em que a democracia norte-americana correu o maior perigo em toda a sua história, porque MacArthur articulou um golpe de Estado. Isso foi revelado por Irving Stone nos Estados Unidos da América para impor essa política, junto com uma fração do Partido Republicano. Chegaram a se fazer, digamos assim, reuniões sérias que visavam fechar o Congresso norte-americano e impor um governo militar, civil-militar, com uma ala do Partido Republicano e o exército, e o comandante-chefe do exército norte-americano. Finalmente, a ala, digamos así, partidaria de outra política, que estava encabezada pelo comandante en chefe das tropas europeias, porque na verdade foi uma continuidade da Segunda Guerra Mundial na política interna norte-americana, que se chamava Dwight Eisenhower, que foi finalmente presidente eleito pelo Partido Democrata, conseguiu develar esse golpe, certo? E a China, a Revolução Chinesa foi um episódio dentro de um jogo político de alcance mundial que chegou a afetar inclusive a política interna dos Estados Unidos. Vista desde ese ángulo, ela aparece de un modo completamente diferente. Aparentemente foi um episódio puramente chinês e não foi nada disso. Não é. Houve um jogo de forças internacional. Stalin não ficou nada contente com o fato do Partido Comunista chegar ao poder e todas as nacionalizações que levaram a China, que tinha declarado en 1950, a través de un discurso de Mao Tse-tung, que não iriam implantar o comunismo, que haveria um longo desenvolvimento de uma sociedade democrática, capitalista, para que a velha ortodoxia da revolução por etapas, certo? Primeiro virar capitalista para depois virar e comunista. depois se pensaria num futuro indeterminado no comunismo. Em 4 anos já estavam do que se poderia chamar de comunismo, que era um comunismo da miséria, na verdade, porque era simplesmente a nacionalização dos escassos meios de produção da China, certo? Para poder garantir a sobrevivência da população de um lado e do país pelo outro. Porque se deixassem a dinâmica mundial tomar conta, a China teria sido invadida como produto da Guerra da Coreia e novamente desmembrada, como já tinha acontecido inúmeras vezes em todo o período do século anterior de guerra. Então, portanto, digamos assim, a China foi literalmente empurrada em direção do comunismo pelos Estados Unidos da América. Isso praticamente hoje se esquece, certo? E estamos falando de um país em ruínas em 1950. Nesse momento, o Brasil, por exemplo, tinha uma renda total e uma renda per capita muito superior à da China. Comparemos com hoje. Quando se fala o comunismo não deu certo, isto e aquilo. Não, a per capita ainda a gente está melhor, porque eles têm muita gente, né? Mas quando se fala de paridade do poder de compra, a renda chinesa já é superior à brasileira, certo? Se consideradas as diferenças do valor. O preço do os Big preços Mac. internos. O preço do Big Mac. Do Big Mac, exatamente. Se compra mais Big Mac lá do que aqui, certo? Com a mesma quantidade de dinheiro. Bom, e a China atualmente está disputando com os Estados Unidos da América na hegemonia, certo? Essa China não é comunista, não? A China está indo em direção do capitalismo. Quer dizer, hoje passou lá por toda a revolução cultural, o Mao, ele não tinha uma base de raciocínio, né, comunista verdadeiro ou socialista, seja lá o que for. Ele era um ditador, né, no final. Ele não tinha uma base própria. Ele não tinha uma base de pensamento. Ele perdeu a batalha do aparelho no interior do Partido Comunista em dado momento. Isso estamos entrando no período anterior à Revolução Cultural, que foi o grande salto para a frente, que foi conduzido por Mao, que fracassou. Que foi para trás, né? Deu fracassou. fome,
Foi um horror, tá certo? Aí perdeu a hegemonia do Partido Comunista e decidiu deflagrar um movimento para conservar o poder por fora do Partido Comunista, que foi a chamada Grande Revolução Cultural. Foi um horror também, né? Foi um horror, mas ao mesmo tempo foi uma grande mobilização, certo? Onde houve, claro, todo tipo de excessos, porque os burocratas, ou seja, a ala contrária a Mao, onde estava Deng Xiaoping, que encabeçou a transição. Depois, né? Depois, mais tarde, e outras figuras, que são atualmente figuras, bom, as atuais figuras eram crianças ou não tinham nascido ainda, certo? Não. Que levou a uma situação na qual o que teria sido a abertura chinesa posterior teria talvez começado antes, se não tivesse havido a Revolução Cultural, que fez com que o setor de Deng Xiaoping, certo? Que era partidário. Ele foi preso, não é isso? Ele chegou a ser preso, como muitos outros, certo? Como praticamente todos aqueles, certo? Que posteriormente conduziram a transição para a economia de mercado foram vítimas da Revolução Cultural Chinesa. Mas sem esquecer um detalhe: a abertura em direção dos Estados Unidos e dos primeiros elementos de economia de mercado não foi encabeçada por esse setor, foi encabeçada por Mao Tse-tung, depois da entrevista famosa, a famosa entrevista do ping-pong, né? Porque houve primeiro um contato um jogo entre as equipes nacionais de ping-pong dos Estados Unidos e da China, em Pequim, foi uma coisa puramente simbólica, e posteriormente Henry Kissinger viajou, e posteriormente Richard Nixon, que era o presidente, também viajou, e se deram os primeiros passos em direção de uma distensão, do ponto de vista geopolítico e tudo mais, e os primeiros tentativas de se ver que houvesse investimentos estrangeiros na China, que hoje são enormes, mas a China continua tendo, o Partido Comunista, o poder nas empresas estatais, certo? E, em segundo lugar, principalmente, e é isto que os Estados Unidos estão disputando, daí a guerra comercial, certo? Que tem isto como pano de fundo, o sistema financeiro. O sistema financeiro continua sendo basicamente estatal, há bancos estrangeiros, mas com uma política estritamente vigiada pelo Estado chinês, etc. E nesse quadro, que é um quadro determinado por toda a política de nacionalizações que foi levada adiante, porque todas essas propriedades nacionais, tanto de fábricas, quanto de setores agrários, quanto principalmente do sistema financeiro, é uma consequência da Revolução de 1949 e 1950. São ainda os rescaldos de toda aquela revolução. E atualmente a China disputa a hegemonia em inteligência artificial, em semicondutores, e segundo afirmam os especialistas, coisa que eu não conheço muito bem, mas tenho que me fiar na palavra deles, tem 3 anos de vantagem sobre os Estados Unidos na tecnologia 5G da internet, certo? Ou seja, que estaria até com certa vantagem naquilo que provavelmente vai determinar o futuro dos investimentos. Eu estive lá no começo do ano, eles dizem que até o final desse ano, até o final do ano que vem, eles vão ter domínio. A China vai estar com a tecnologia 5G. Não sei se é verdade, né? Mas lá na China é o que eles falam. Exatamente. Talvez exagerem um pouco, mas não seria um exagero, apenas um exagero. Eles são... Agora, se compare-se a situação da China em 1950 e a situação da China 70 anos depois, certo? Não há ponto de comparação. Não. E vejamos Brasil em 1950 e o Brasil hoje, a China fez um caminho muito mais rápido, certo? Em direção do desenvolvimento. Nos últimos 40 anos, sim, né? Até um determinado momento, não. Até um determinado momento a China um desastre, manteve conseguiu a façanha. O Brasil era o país que mais crescia no mundo, né? Crescia muito. Nessa e época. A China se mantinha... Estava ruim ali. Unida. Infelizmente, numa época de ditadura, é ruim falar sobre isso. É uma conversa incômoda, na verdade. Sim. Porque o Brasil cresceu muito na época da ditadura, na época do milagre econômico, ditadura. Mas o Brasil cresceu muito... E depois vem patinando já desde a década de 80, né, até agora. A China, na época do Mao, ditadura também, foi muito ruim, tá certo? Teve isso que você colocou que eu acho que é interessante, quer dizer, foi o que sobrou, foi o Partido Comunista e deu unidade, senão nem teria a China como país hoje. Nem teria existido. Né? Mas, de qualquer maneira, fome pra caramba, blá, 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 o país não desenvolveu. Fome não, Cuidado. Não.
E esse é um detalhe importante, porque a China, que tem tudo a ver com a Revolução Chinesa, a China tinha padecido, históricamente, epidemias de fome, que determinaban que na China, devido a catástrofes naturais, basicamente, certo? Porque a China não é um território particularmente fértil, depende de... Não, e tem completamente diferente, cada pedaço da China... Exato, e a China, hoje nós estamos habituados a considerar os chineses como todos são chineses mais ou menos iguais. Não são. A China é muito heterogênea. Tem desde comunidades muçulmanas perto do Nepal e perto de toda aquela região, perto da Índia. Mongólia, depois ali... Tem a Mongólia, tem... A China é cima, extremamente variada, certo? Nem sequer tinha uma unidade linguística. A unidade linguística da China foi obra do Partido Comunista, que impôs o chinês mandarim como língua oficial e única, certo? E o impôs pela força. Aliás, uma coisa que não é simplesmente chinesa. Na Itália e na França foi exatamente igual. Não? Os italianos e o francês foram impostos pela força do Estado como línguas oficiais. Então, o que é que acontece? Essas epidemias de fome que cronicamente assaltavam a China, que determinavam grandes migrações em direção de terras ou de lugares onde se pudesse comer, que estão no fundo das famosas longa marcha, que comoveu o mundo na década de 30, porque os chineses estavam habituados a percorrer longas distâncias a pé, certo? A longa marcha encabeçada pelo Partido Comunista Chinês, certo? Por Mao. E posteriormente a tomada do poder pelo Partido Comunista, viveu-se mal. Mas ninguém morreu de fome, isso com certeza. Não? Epidemias de fome, propriamente, houve mortes por um monte de outros motivos. Muitas. Inclusive políticos, né? Políticos, em primeiro lugar. Mas epidemias de fome já não mais houve. Isso foi uma coisa importante da China dos anos 50 e 60, antes que se desse todo esse salto que se deu através da economia do mercado. Bom, para resumir, a polêmica é o quê? Todo este avanço da China atualmente é obra da Revolução Comunista. Alguns dizem. E outros afirmam, não, a Revolução Comunista criou a China moderna, isso é verdade, mas sem abertura ao mercado, a introdução de métodos capitalistas. O modelo é capitalismo de Estado, né? O modelo é esse. Né? Então a disputa é essa, é uma disputa, no fundo, bizantina. E tem a questão democrática, assim, que essa é uma discussão, se a China e também a Coreia conseguiu também, a do Sul, né? Por um bom tempo, não a mesma coisa, mas também era uma ditadura que conseguiu direcionar. Eu estou dizendo que é incômodo, tem um assunto incômodo, que é o seguinte: o Brasil desenvolveu muito sob uma ditadura, a China se desenvolve agora, foi mal, mas também se desenvolve numa ditadura. A Coreia deu um grande salto, a Coreia do Sul, sobre uma ditadura. Hoje em dia as pessoas falam se a democracia está indo bem, está indo mal, está dando certo, aquelas coisas todas. Quando a gente pega Cuba, né, que também fez a revolução 10 anos depois, lá com Fidel Castro, saúde e educação, né, está muito na frente dos outros, ao mesmo tempo é uma ditadura. Como que você vê eu digo incômodo porque eu gostaria de estar falando assim, só dá certo quando é democracia, né? Só melhora quando é democracia. Seria mais legal falar isso, mas fica difícil, se a gente for ser honesto, fica difícil. Olha, nós estamos falando, no fundo, da correlação existente entre economia e política. Isso. Essa correlação existe, mas não é tão simples, porque não se pode dizer simplesmente os países com democracia se desenvolvem, os países sob ditadura não se desenvolvem, o Brasil é uma... Seria desejável falar isso, mas não dá para falar. Não há maneira de se falar uma coisa dessa. Essa combinação é complexa e analisá-la a partir de casos isolados, numa era de economia mundial, que existe já desde o século XIX, certo? É muito problemático, porque o desenvolvimento econômico, entenda-se o que quiser sobre desenvolvimento econômico, porque alguns usam, por exemplo, o crescimento do PIB. O crescimento do PIB pode ser qualquer coisa. Um especialista chinês falou: crescimento do PIB da China. Porque atualmente a China é uma ditadura, mas é uma ditadura onde há uma certa liberdade de expressão, em alguns aspectos, promovida pelo próprio Partido Comunista por motivos de eficiência econômica.
porque se deixar todo na mão de uma burocracia, um bando de ignorantes podem produzir uma catástrofe. É necessário que pessoas opinem. Um especialista opina o seguinte: se você constrói uma ponte um mês, no mês seguinte você dinamita essa ponte e a reduz a escombros, e depois você reconstrói a ponte, tudo isso é computado como crescimento do PIB. E não tem nenhum sentido, porque na verdade não é crescimento do PIB, não é desenvolvimento econômico, é simplesmente atividade econômica. Então, portanto, se toma como índice essa questão. Por isso, os índices de crescimento da China, que são realmente impressionantes, certo? E é impressionante lá. Agora, tem que ser tomados, por exemplo, todo mundo sabe, na China existen, no interior principalmente, verdadeiras cidades fantasmas. Foram construídas para promover uma urbanização, certo? Que não ocorreu. Que não ocorreu, ou seja, se encontra e existe principalmente um fenômeno que se explodir, e vai explodir em algum momento, talvez em cómodas prestações ou talvez de uma vez, certo? Que o endividamento enorme com o sistema financeiro. Nós temos uma bolha financeira na China também enorme, certo? Porque foram feitos empréstimos, construídas empresas, etc. e tal, muitas das quais estão se tornando não rentáveis. Então, muito nos impressiona a questão do 5G na internet, etc., mas a economia chinesa não é apenas a 5G. A economia chinesa não, é claro, é tudo. É muita coisa, certo? E há uma crise de sobreprodução. Há, inclusive, fortes greves, porque a maior classe operária, já que estamos falando em comunismo, e não devemos esquecer que para o comunismo histórico, o comunismo não é o produto da implantação de uma série de ideias de pessoas que se autodenominam comunistas, não, claro. É o produto da luta de classes, certo? E, bom, qual é a maior classe operária do mundo? A chinesa, que está fazendo as maiores greves do mundo. Porque o desenvolvimento econômico chinês foi conseguido, em grande parte, graças a salários que eram baixíssimos. Mão de obra baixíssima. Era $30 por mês. Atualmente o salário médio na China é $400 a $500, certo? Já perdeu o monopólio dos baixos salários a China. Atualmente está no Vietnã. É maior que o nosso. É? Maior que o nosso. É maior que o do Brasil. Exatamente. Então, e inclusive, porque o Partido Comunista favoreceu ou fez vista grossa para a greve, se organizou sindicatos, principalmente quando elas ocorriam em empresas multinacionais, porque o que quer o capitalismo chinês? Quer um mercado interno. Com salários médios de $30, você não tem mercado interno para nada. Com salários de $500, o mercado interno cresce. Claro. Atualmente temos milionários chineses que se tornaram milionários não vendendo no exterior, vendendo na China. Certo? Ainda assim, e os chineses investem no mundo inteiro, investem inclusive no Brasil, são os primeiros parceiros comerciais do Brasil, etc. E tal. No entanto, os investimentos chineses no exterior ainda são inferiores aos investimentos externos na China. Ou seja, um ponto de vista geral, embora o Partido Comunista continue conservando as alavancas fundamentais do poder econômico e nem se fala do poder político, o Partido Comunista é, tanto quanto a China, uma realidade muito heterogênea. Não temos democracia na China no sentido que entendemos no Ocidente, isso é verdade. Mas temos uma China heterogênea, onde as pessoas discutem, certo? Não através de organismos democráticos, mas discutem muito, porque o Partido Comunista é um balaio de gatos, certo? Há diversas frações e há diversas camadas dentro do Partido Comunista que exerce todo um poder político e uma autoridade política que lhe é, por outro lado, quando se fala de que não é uma imposição, não é estritamente uma imposição, é uma autoridade política que lhe vem da própria história, que lhe vem da história, e principalmente o exército chinês, que é o fator fundamental de poder aí. Porque o exército é mais popular que o Partido Comunista, porque tem o nome, é o Exército Popular de Libertação, foi o exército que venceu a Guerra Civil depois da Segunda Guerra Mundial, e essa que é considerada como o fato fundamental que permitiu que a China fosse hoje um país e que tivesse todas as potencialidades e o desenvolvimento que tem. Bom, estamos falando, com isto estamos mostrando como as correlações entre economia e política são extremadamente complexas. Eu venho de um país que tem uma angústia a esse respeito, a Argentina, que na década de 20 era a 7ª economia do mundo, certo? E uma das rendas per capita mais altas do planeta, certo? E atualmente perdeu o bonde da história, certo? E atribuir isso a ditaduras, claro que as ditaduras foram uma catástrofe, por exemplo, a última ditadura militar endividou o país e agora está para explodir outra crise da dívida na Argentina, está praticamente certa, certo? O dólar está disparando e tudo mais, e toda essa última dívida vem
da última ditadura militar. Evidentemente que quando você tem um governo ditatorial corrupto... Também dos Kirchner, né? Também. Os Kirchner também. negociaram... É que é uma história comprida. Kirchner pegaram é difícil, uma dívida, um calote. É difícil apontar também, porque então, já vem há muito tempo, a Argentina vem há muito tempo tropeçando, né? Por isso, a Argentina cresceu quando foi um dos maiores focos de migração do mundo, não vou entrar a discutir a história argentina, mas digamos assim, quando condições mundiais e internas permitiram que a Argentina se transformasse num grande porto exportador. O Porto de Buenos Aires era o maior porto das Américas, era superior ao Porto de Nova York, teve uma migração externa, o país que era um deserto se povoou, e a Argentina cresceu espantosamente, tocou um limite. E a partir desse limite, que foi atingido mais ou menos na década de 40, a Argentina nunca mais teve taxas de desenvolvimento importantes e estagnou, certo? O Brasil atingiu esse ponto depois. Na década de 70. Anos 60 e 70, exatamente. Essa dinâmica econômica é relativamente independente da política. Você pode atingi-la com governos democráticos ou com governos ditatoriais. E quando falamos de governos democráticos, vamos dizer a verdade. No caso argentino, nós tivemos democracia na década de 30, mas o principal partido político do país, que era o Partido Radical, estava proscrito, não podiam participar das eleições. Então não era muita democracia. Então, não era, e na Argentina tivemos democracia entre 1955 até o golpe de 1976, com um período de ditadura militar intermediário, mas o principal partido político do país, que era o peronismo, também estava proscrito. Então, era uma democracia, entre aspas, certo? Era uma democracia com um partido a menos, que por acaso era o partido mais votado, certo? Então, nós temos que puntualizar exatamente, quando falamos de democracia, de que democracia estamos falando, e quando falamos da relação entre economia e política, saber perfeitamente que os ciclos econômicos têm uma dinâmica que é influenciada pela política, mas que tem uma relativa independência com relação a ela. Da mesma maneira que a política é relativamente independente da economia, certo? Porque nós temos períodos econômicos de alto crescimento sob democracia e temos períodos de retrocesso também com democracia. A correlação entre... Bom, para isso que existe a história e para isso que temos, se Bolsonaro nos deixar, certo, uma área de ciências humanas e da história na USP. Por enquanto estamos podendo trabalhar tranquilos, certo? Então, aí teve, logo depois, então teve um momento, vamos dizer, comunista depois da Segunda Guerra, que foi esse da China, mesmo não ajudada não ajudada pela União Soviética, né? E depois Cuba, tá certo? Europa Oriental. Exatamente, toda a Europa Oriental e uma vontade de esquerda no mundo, né? Parecia que ia acontecer isso. E aí entrou a Guerra Fria, a história toda. Em Cuba teve lá a questão dos mísseis, tá certo? Que foi quase que o mundo explodiu, pelo menos é o que dizem, tá certo? Naquele momento. Eu ia numa escola e nos faziam rezar, em 1962, eu tinha 10 anos, e nos punham no pátio da escola para rezar para que uma guerra atômica não explodisse. Não acontecesse. Então, éramos crianças que vivíamos sob a angústia de que o mundo pudesse acabar, certo? De que podia haver uma guerra mundial, uma guerra atômica e de que o mundo ia desaparecer. Bom, crescer sob essas condições não é a coisa mais saudável para a cabeça de uma pessoa. Não deve ser. Então, parece que era bem real, né, a possibilidade de ter acontecido, chegaram num acordo, mas aí teve o embargo, né, econômico dos Estados Unidos, Cuba, que Fidel também dizia que não era comunista, igualzinho o Mao, tá certo? Igualzinho o Mao, não. A primeira declaração de Fidel quando tomou o poder... É de que não era comunista. É de que ele não é notável, é que ele não é comunista nem peronista, um fato notável. Ah, nem peronista, essa eu não sabia. Ele disse que assim, não era peronista. Certo? Então, e ele tinha até sido recebido antes nos Estados Unidos, meio oficialmente, sim. Bacana e tal, com um certo charme, vamos dizer assim. Sim. E de repente virou tudo de novo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela já tem a resposta, mas acho que era legal a gente discutir, ele mudou de ideia ou ele foi forçado a mudar de ideia? Ou ele estava enganando todo mundo? Olha, as duas coisas e numa relação que não diria que ainda não é clara,
mas a história da Revolução Cubana, que já foi escrita várias vezes, vai ter que ser reescrita novamente, certo? O time que tomou o poder, certo? Que era um time, praticamente a palavra não está poucas errada. pessoas. Eram poucas pessoas e não eram do Partido Comunista. O Partido Comunista aderiu à Revolução Cubana. Era contra o Fidel. A guerrilha de Sierra Era Maestra. contra Fidel. E aderiu quando Fidel estava entrando em La Habana, certo? Praticamente. Então, quem tomou o poder foi o Movimento 26 de Julho, certo? E o Movimento 26 de Julho, embora proclamasse imediatamente a democratização e tudo mais, no início se propunha governar Cuba sobre a base da Constituição que tinha sido, digamos assim, anulada por Fulgencio Batista, o ditador que tinha tomado o poder em 1952. Dígase de passagem que já tinha governado Cuba na década de 40. Já tinha sido eleito, né, antes? Já tinha sido eleito e governou com um gabinete do qual fazia parte o Partido Comunista. Ou seja, Fulgencio Batista chegou a governar com o Partido Comunista. Ela apoiado pelo... Quando Fulgencio Batista era aliado aos Estados Unidos e a União Soviética também, o Partido Comunista se aliou ao Fulgencio Batista lá na década de 40. Né? Um episódio que não foi único, aconteceu bastante aqui na América Latina. O que acontece? Toman o poder o Movimento 26 de Julho e imediatamente proceden a uma série de reformas, e para isso que a população os tinha apoiado, a reforma agrária, etc., mas não tocam na propriedade privada. E declaram que vão fazer um governo democrático. Desculpa interromper, e tinha o apoio da classe média e de boa parte dos industriais, quer dizer, ele era classe média alta, né, o próprio Fidel. Sim, dentro do que pode ser uma classe média alta em Cuba. Né, não, então, mas na situação ali, né? Sim. Não é isso? Fidel não tinha muito para perder no comunismo. A própria família de Fidel, ele foi contra seus próprios interesses. Ele não foi contra seus próprios interesses porque... Ele não tinha muito. Não tinha muito, ele era filho de um imigrante galego que tinha fugido da Espanha para não fazer o serviço militar. Ele não era filho de ricos. Hoje se diz era um advogado formado. Bom, classe média, né? Era uma classe média de um país que era monoprodutor de açúcar praticamente, agora também tem o níquel, tem outras produções e tudo mais, e que dentro do qual, como acontece na América Latina, certo? A Argentina era uma fábrica de vacas que tinha uma universidade enorme na cidade de Buenos Aires. Não se entendia como num país que não tinha um grande desenvolvimento industrial tivesse uma universidade que era moderna e até rica, se comparada com as universidades europeias, certo? E muitas pessoas no Brasil iam estudar na Argentina. Cuba tinha uma universidade importante, em que pese a ser um país monoprodutor e economicamente atrasado. Que tinha força, essa classe média estava alijada do poder pela ditadura, ou seja, a ditadura era um governo de corruptos e de incompetentes, certo? E uma classe média que era formada, da qual fazia parte Fidel Castro, e ele chefiou o time do Movimento 26 de Julho, que rapidamente estabeleceu uma relação de autoridade sobre os trabalhadores urbanos e principalmente sobre os trabalhadores do campo. Ele os organizou, mas ao mesmo tempo não lhes deu liberdade de organização plena nem nada disso, ficou claro. Fez uma aliança, posteriormente, quando se deu a invasão de Bahia dos Cochinos, com o Partido Comunista, e aí que provocou a ruptura com os Estados Unidos. E com Ernesto Che Guevara, provocou duas rupturas. Porque o Che Guevara, que era outro, ele tinha ideias de esquerda um pouco mais desenvolvidas que Castro, porque originalmente Che Guevara vinha do movimento chamado reformista, o movimento de reforma de 1918 da Argentina. Então era uma pessoa de esquerda, dessa classe média alta de esquerda. Também, ele era um médico, né, bem formado. Ele era um médico bem formado, radicalizado a partir de uma viagem por América Latina, e que tinha muitas vezes eu conheci vários cubanos, um grande historiador que era muito amigo do Che Guevara, Manuel Moreno Fraginals, que foi nosso professor aí na USP. Conheci várias pessoas que conheceram o Che Guevara e que me comentavam, principalmente cubanos, certas características da personalidade do Che. E ele falava alto, era meio autoritário nas relações e tudo mais. E lhe digo, olha, tipicamente ele era um Guevara Lynch, que era um sobrenome ilustre na Argentina, certo? Ele tinha militares de alta patente na sua família, não era uma pessoa vinda, era, digamos, de uma classe média alta vinculada com a oligarquia argentina. Ele falava alto como falam os oligarcas argentinos, que estão habituados a se dirigir aos peões, lá longe, certo? E gritam, certo? E coisas desse tipo. E certas paixões do Che Guevara se explicam por essa origem social dele. Ele era fanático por rugby, por exemplo, um esporte da classe média alta argentina, e coisas desse tipo. Né?
Então, mas ele tinha ideias e tinha uma personalidade bastante autoritária, como no sentido de se impor, certo? E Fidel Castro, claro, era idolatrado. Então, rapidamente, esse time se emancipou, ou digamos assim, estabeleceu uma relação de autoridade na base que tinha apoiado a revolução. Depois teve uma série de conflitos, quando o Partido Comunista se fundiu para dar lugar ao Partido Único da Revolução, atualmente Partido Comunista Cubano, que não é o mesmo Partido Comunista da década de 40 e de 50, porque é um partido claramente hegemonizado pela família Castro, certo? Uma vez que o Che Guevara saiu também da jogada, porque ele viu que não tinha mais espaço político, foi primeiro para a África e depois na Bolívia, onde encontrou um fim trágico, certo? Agora, então, a história da Revolução Cubana é um pouco diferente. Mas é isso, mas o Fidel não queria, ele não manifestava a ideia de fazer uma revolução comunista. Em absoluto, não manifestava isso, mas também não se declarava contrário. Era como toda essa classe média que olhavam para a experiência da União Soviética, principalmente, e também com grande interesse para a China, certo? Com simpatia. Por quê? Porque a União Soviética, para a geração de Fidel Castro, era o país que tinha derrotado o nazifascismo. Então, portanto, era um país graças ao qual não se vivia no mundo sob uma ditadura racista, fascista, tudo aquilo que Hitler e Mussolini tinham representado para o mundo. Então, nós aqui no Brasil... E tecnologicamente também estava à frente dos Estados Unidos. Tinha todo um desenvolvimento econômico, estava ganhando a corrida espacial, por um lado... E não se sabia não sei direito, não se sabia tão bem todas as atrocidades do Stalin, não? Se sabiam, sim. E por que se ignorava? Se ignoravam por um interesse, porque, digamos assim, muitas pessoas, inclusive cultas, sabiam muito bem o que tinha acontecido, porque tinha sido amplamente denunciado. E justificava. Faziam vista grossa, porque não convinha. É a famosa frase que se falava, e você encontra em vários filmes, certo? É não fornecer munições ao inimigo. Ou seja, você não pode criticar a União Soviética, mesmo que a União Soviética tenha feito todas essas coisas, certo? André Malraux foi talvez o mais ilustre intérprete, ele apoiava Trotsky, que denunciava durante um longo período. André Malraux chegou a coisas incríveis. Ele tentou resgatar Trotsky da sua prisão em 1927 com um avião, certo? Ou seja, ele era uma pessoa que estava disposto a combater, agir contra essa ditadura stalinista, certo? E, no entanto, posteriormente, passou a ser um torcedor da ditadura stalinista. Por quê? Exatamente porque provavelmente foi ele, não me lembro, que cunhou a frase: não é bom fornecer munições ao inimigo, certo? Não podemos, temos que fazer vista grossa. É o preço a se pagar pelo comunismo. Ninguém disse que ia ser um mar de rosas, não se faz uma tortilha sem quebrar os ovos, então justificava. Como a época da forte repressão já tinha passado, como o relatório Khrushchev de 1956, que denunciou tudo isso, aparentava uma normalização da vida política dentro da União Soviética, embora se continuasse sob um regime de partido único e a repressão continuasse na forma dos hospitais psiquiátricos, os dissidentes eram declarados loucos e enviados para hospitais psiquiátricos, certo? Então, nesse momento, Castro era um democrata, sem grande formação, sem nenhuma formação marxista, estritamente no sentido da palavra, que olhava para a União Soviética como muitos olhavam naquela época, com simpatia, respeito pelos sucessos econômicos e muito respeito, principalmente, eu acho que em Castro isso pesava mais, como em Guevara e nós outros, muito respeito pelo papel da União Soviética na derrota do nazifascismo. O Che Guevara, posteriormente, isso também foi um fator que provavelmente contribuiu para a sua queda em Cuba, certo? Visitou os países do leste e visitou a União Soviética. Ele viajou bastante, visitou a Argélia, ele teve toda uma... antes de desaparecer, indo para a África. E ele chegou a escrever um texto que foi resgatado agora e publicado, escritos econômicos do Che Guevara, que estavam inéditos e que foram resgatados por Celia Hart, uma amiga minha, que morreu, lamentavelmente, a filha de Armando Hart, que era o ministro da Cultura, um histórico ministro da Cultura da Revolução Cubana. E nesses escritos econômicos, Guevara chega a dizer: a União Soviética
tem uma relação de exploração econômica em relação à Europa do Leste, certo? Ele só explora a economia. O que é verdade. Não é o que era verdade. O que era exatamente verdade, o que era absolutamente verdade. Então, quero dizer que eles tinham até consciência dessas situações. Claro que em Cuba não se podia falar disso. Che Guevara tentou falar e esses textos a respeito ficaram inéditos até épocas muito recentes, certo? E ele foi afastado das grandes esferas do poder, embora se mantenha até hoje como um ídolo, como mas de verdade ele decepcionou, né? Exatamente. Ele se decepcionou ele com se o que afastou. Isso. E do outro lado, na ida para o comunismo, temos a grande trapalhada, que dizem alguns, de John Kennedy, De tentar... que foi promover, certo? Porque até esse momento a Revolução Cubana, 1961, não se declarava comunista nem socialista, se declarava uma revolução democrática. Por que os Estados Unidos não deu a mão ali? É um pouco esquisito, não é? Por que naquele momento os Estados Unidos... Eu sei que tinha os interesses dos cassinos, aquelas coisas, mas não é possível, olhando de agora, assim, não é possível que por causa desses interesses mais bobos, assim... Estava na cara, os caras ficam ali do lado, por que os Estados Unidos não deu a mão? Por que fez a ideia de empurrar? Foi prepotência, falou, eu vou aí, eu vou te invadir, vou acabar? Com certeza, uma coisa é certa, fizeram um cálculo político errado. Errado, né? Pensaram que as pessoas que eles estavam financiando para invadir tinham uma grande base dentro de Cuba, em primeiro lugar, e que tinham grandes chances de ganhar e de virar. E de virar o jogo. Portanto, esse cálculo se revelou perfeitamente errado. Em segundo lugar, a pressão da máfia. Que dominava Cuba, né, na verdade. E dominava em grande parte o entourage de Kennedy. Né? As biografias de Oliver Stone. Enfim, as biografias de Kennedy. Os vínculos dele com a máfia, Frank Sinatra, que era o ponte entre Kennedy e a máfia, bom, todas aquelas histórias, certo? Então, esses fatores, porque a máfia não é um fator econômico de segunda importância, tem muita importância, tem muitos negócios, etc. Então, provavelmente a máfia, claro, não faz cálculos, o problema é que a máfia não tem um Estado. Então a máfia não faz cálculos políticos estratégicos, certo? Faz cálculos imediatos. Eu quero recuperar Cuba e ponto, a qualquer preço. Os cassinos e o que acontecer não me interessa. Agora, Kennedy tinha o dever, vamos dizer assim, o dever perante a história, né? De ter um cálculo um pouco mais amplo do que simplesmente... não só ele, mas toda... Sim, toda a equipe que estava com ele, que era uma equipe liberal, não era uma equipe de falcões, certo? Ele tinha vencido Nixon nas eleições, que era uma pessoa com uma política muito mais de mão dura, certo? E, no entanto, como costuma acontecer, os democratas, em alguns pontos de política externa, são mais duros que os republicanos, certo? Talvez porque os republicanos tinham aprendido dessa famosa eleição da Coreia. Os partidos políticos nos Estados Unidos têm sua própria história, que é bastante mais complexa do que parece. Por exemplo, no recente conflito contra o Irã, né, que continua aí presente, a verdadeira mão dura era Hillary Clinton. Hillary Clinton propunha uma política muito mais dura contra o Irã do que a dos Bush, da família Bush, que era uma família republicana, certo? Então, portanto, eu acho que houve toda uma série de jogos políticos internos que derivaram, certo, em cálculos políticos errados que levaram a uma invasão que radicalizou, empurrou Cuba para a revolução, porque lhe bloquearam economicamente. Cuba se apoiou naturalmente na União Soviética, mas seria um erro pensar que Castro declarou imediatamente depois da tentativa de invasão de Bahia dos Porcos, certo? Que essa revolução era socialista exclusivamente pelo vínculo com a União Soviética, porque nesse momento o vínculo com a União Soviética era muito fraco. Ele o declarou por conta própria. Houve uma radicalização política e ideológica da direção cubana, foi o grande momento de Ernesto Guevara, etc., que teve sua própria dinâmica. Não podemos ter uma concepção assim conspirativa da história, onde o único que conta são os grandes poderes, Nikita Khrushchev, John Kennedy. Sim, entendi. E isso é só um joguete, né? E aqueles lá são empurrados para um lado ou para o outro, dependendo de quem lhes estende uma mão. Não, eles tinham sua dinâmica própria. Eles tinham feito uma revolução, não era fácil. Eles invadiram Cuba com um navio que hoje está exposto aí, uma lancha, é nada, certo?
e chegaram lá, organizaram o campesinato de uma região de Cuba. Isso lhes dava uma autoridade política e, sobretudo, uma confiança em si próprios muito forte. Então, eles se radicalizaram e proclamaram por conta própria, não por influência da União Soviética, sino pela sua própria evolução, o caráter socialista da Revolução. Como um contra-ataque àquilo que recebeu, é isso? Como um contra-ataque, mas também como uma radicalização deles, como dizendo, era isto o capitalismo norte-americano, era isto, era esse ataque, a tentativa de repor no poder a velha máfia e os velhos grandes proprietários. Então eu quero ir para lá. Não. Então, eu, que já sou de esquerda, digo, vou ser de esquerda para valer, certo? Declaro que esta revolução é socialista, e aí começaram toda uma série de transformações econômicas, que evidentemente melhoraram muito a situação de Cuba, certo? E não somente a melhoraram, sino que em grande parte foram semelhantes, em uma situação muito menos dramática, do que aquilo que China fez no início da década de 50, que teve que nacionalizar tudo como uma questão de sobrevivência, não tinha outra possibilidade. Para Cuba, que se associou crescentemente, chegou a integrar o Comecon, o Conselho Econômico dos Países Socialistas, ter uma indústria nacionalizada que lhe permitisse negociar o açúcar, que era praticamente o único bem negociável que tinha nesse mercado socialista, a nacionalização do açúcar, das grandes propriedades agrárias, era praticamente também uma questão de sobrevivência. Se elas tivessem ficado em mãos privadas, bom, Cuba não teria passado por essa situação. Teria sobrevivido à invasão das Baías dos Porcos, mas teria caído, o regime castrista teria desmoronado por questões internas. Então foi praticamente uma questão de sobrevivência do movimento 26 de julho no poder, que o Partido Comunista aproveitou, se fusionou, fez tudo aquilo que fez, mas também não... O Partido Comunista, que era oposição ao Castro, depois se juntou e no final acabou... Depois tentou colonizar internamente o Partido Único da Revolução, foi denunciado publicamente por Fidel Castro, num famoso affair chamado Affair Escalante, o principal dirigente se chamava Aníbal Escalante, e foi denunciado como burocrata por Fidel Castro, certo, e destituído, né? Então, a equipe de Castro, vamos dizer assim, se fusionou com o Partido Comunista, mas estabeleceu suas condições. Da direção do Partido Comunista, vamos lhe prestar todas as honras, o dirigente histórico se chamava Carlos Rafael Rodríguez, passou a fazer parte do staff principal, mas o poder político real ficou com as mãos de Fidel, de Raúl, da família e da turma por eles cooptada, ou seja, de pessoas que eram leais mais aos Castro do que ao Partido Comunista. No meio disso, teve toda uma doutrinação ideológica, eles precisavam enquadrar ideologicamente as pessoas, então importaram manuais de marxismo-leninismo da União Soviética, que são uma coisa insuportável e tudo mais. Mas, dentro de tudo, eles permitiam, por exemplo, nos altos círculos, Armando Hart, que vinha de muito antes da Revolução, tinha todas as obras de Trotsky e a fazia circular clandestinamente, certo? Com as críticas à burocracia soviética. Agora, Leonardo Padura, um famoso romance, certo? O homem que diz que ele, quando conta como ele foi atrás da figura do assassino de Trotsky, que terminou seus dias exatamente em Cuba, certo? Depois de ter sido rejeitado inicialmente pelos Castro, que não queriam esse homem em Cuba, depois o aceitaram, certo? Ele conta, porque é uma novela meio ficcional e meio autobiográfica, histórica e autobiográfica, ele conta episódios da sua vida, e ele conta como, já na década de 60, os trabalhos de Trotsky, né, quando ele começava a ler, etc., circulavam meio que clandestinamente em Cuba, impulsionados por figuras que estavam no poder, como Armando Hart, certo? E Celia Hart, certo? Então tinha a disputa interna também ali. Tinha uma disputa interna que era puramente ideológica. Havia um partido trotskista em Cuba que tinha sido importante, especialmente na região ferroviária de Guantánamo. Bom, essa história eu conheço bastante bem porque eu fiz a história daquilo, eu investiguei, certo? Esse Partido Comunista continuou legal durante uma boa parte do período castrista, foi objeto de uma provocação por parte do Partido Comunista. Seus dirigentes, inclusive um delegado que tinha ido da Argentina para trabalhar com eles, foram presos. E há um episódio que pouco conhecido, foram presos e condenados à morte. Porque havia fusilamentos em Cuba e houve bastantes fusilamentos, certo? Paredão. Exatamente. E, no entanto, foram libertados. O argentino
foi posto num avião e conduzido para Honduras. Quem os libertou? Ernesto Che Guevara. Porque Ernesto, que isto foi contado pela própria pessoa que foi, o libertou numa noite. Ele chegou na prisão onde ele estava, ordenou imediatamente que essa pessoa fosse libertada, a levou pessoalmente no aeroporto e embarcou para Honduras. Ele disse, não volte aqui que a situação não está boa. Por quê? Porque o Che Guevara não opinava sobre Trotsky a mesma coisa que opinavam os burocratas do Partido Comunista e sobre os trotskistas em particular. Ele não sabia muito bem o que fazer com os trotskistas, mas era totalmente contrário a fuzilá-los, isso com absoluta certeza. Então, houve toda uma série de contradições que hoje estão vindo à luz, só hoje, porque há muitos episódios dessa revolução, inclusive da sua história interna, que só hoje estão vindo à tona, certo? E que servem para explicar um pouco a situação atual de Cuba. Agora, resumindo, porque estamos falando de comunismo, Cuba e China estão indo em direção de uma restauração do capitalismo, atualmente, conduzida pelo Estado, e Cuba tem a ilusão de ser uma espécie de China do Caribe, de China tropical, certo? De restaurar uma economia de mercado conduzida pelo Partido Comunista. A União Soviética optou, né, com o Gorbachev, de primeiro tentar a abertura política para depois fazer a abertura econômica. Ao contrário da China e ao contrário do que Cuba está tentando fazer. Aí deu tudo errado. Exato. Não é isso? Sim. Você acha que o Gorbachev foi um erro gravíssimo? Você acha que... É uma opinião, eu sei que é meio complicado, mas assim, se você pegar a China, os caras fizeram assim, ó, vamos primeiro abrir grana, mas não vamos abrir mão do poder. O Gorbachev falou, não, primeiro vamos fazer uma coisa mais democrática e depois a gente faz... E nessa coisa democrática estourou a União Soviética. A questão é isso e mais outros elementos que explicam Gorbachev e o fracasso. Não, claro, eu estou sendo simplista, mas assim, é o contrário do que aconteceu com a China. Ele era obrigado a fazer isso, ele não tinha outra saída. Por quê? Porque ele foi votado pelo próprio Partido Comunista e ele vinha do aparelho de informação, ou seja, não era um anjinho, certo? Não. Ele foi apresentado como um anjinho. Como o atual também. Como atual Putin, tá, todos vieram daí, vieram daí. Então, o que fizeram? Eles o votaram como um reformador, mas que ia reformar conduzido pelo velho aparelho de inteligência que tinha hegemonia no Partido Comunista. Só que ele era obrigado, ele tinha dois fatores que pesavam muito menos em China, que era, por um lado, a concorrência armamentista com os Estados Unidos da América, que tinha um peso enorme. Muita a China grana. estava, até certo ponto, afastada disso, porque a China não era tinha bomba atômica, mas não estava nesse jogo. Não estava no jogo de era ter da paridade. Série B, era da Série B. Exatamente. O jogo principal tinha dois times, que eram a União Soviética e os Estados Unidos. E os dois concorriam para tirar vantagem na corrida espacial, na corrida armamentista. Isso absorvia uma parte substancial do orçamento. Um ponto. Então, a reforma política era necessária para, de algum modo, tirar poder desse setor do exército. Um grande teórico, Castoriadis, que eu conheci, publicou nessa época, foi publicada aqui no Brasil, onde dizia que a União Soviética não era apenas uma ditadura militar. Quem exercia de fato o poder eram os militares. Fosse ou não verdade, me parece que era um pouco exagerado, fosse ou não verdade, o fato é que Gorbachev tinha que quebrar a ditadura militar, certo? Como uma questão de salvação econômica, porque na Rússia... Não tinha mais dinheiro para... Não tinha mais dinheiro, não. Era uma economia que começou a crescer pouco, só que o aparelho militar continuava crescendo mais do que o PIB, vamos dizer assim. E a única maneira de compensar isso para que a população não começasse a viver muito mal e houvesse revoltas e revoluções, certo? Era baixar um pouco o aparelho militar e dar um pouco mais de bem-estar para a população. Para isso era necessária uma reforma política para anular o setor militar. Então, a reforma política, a glasnost, certo? Era um componente essencial da perestroika, porque sem glasnost não podia haver perestroika. E isso estava determinado pela corrida armamentista com os Estados Unidos. E o segundo fator importante, por isso que a história é importante e não apenas a análise da ciência política e tudo mais, as geopolíticas, era um fator histórico, que foi o que finalmente explodiu com Gorbachev, que era o problema nacional interno na União Soviética.
porque o problema nacional na União Soviética era muito mais grave do que aquele. Na China temos uma China heterogênea, mas essa China heterogênea era toda chinesa, de algum modo. Uma história tinha galvanizado esse conjunto como sendo o único país, a China. A União Soviética não, eram vários A União Soviética países, não. claro. A União Soviética tinha um conjunto de nacionalidades que se consideravam não russas E boa parte submetida. e Né? Ela submetidas não aos era, russos, exatamente, né? porque a política de Stalin, inclusive, tinha sido a de destruir algumas dessas nacionalidades. O caso mais famoso, que foi uma bomba de tempo, apesar de que não era uma nacionalidade sequer reconhecida, foi o dos chechenos. Stalin tinha tentado acabar com a Chechênia. Mudou uma parte dos chechenos para a Sibéria durante a guerra. Literalmente houve uma política para que a Chechênia deixasse de existir. Que conseguiu Stalin com isso? Criar a maior máfia da União Soviética, que eram os chechenos, que se organizaram numa máfia, se organizaram numa espécie de Cosa Nostra, exatamente pelo mesmo motivo que os sicilianos se organizaram na Cosa Nostra nos Estados Unidos da América, para se proteger. No início como uma medida de proteção, depois se desenvolveram, obviamente, né? E que conduziram à catástrofe da Ossétia, primeiro, da própria Chechênia, uma guerra civil, porque os chechenos acabaram se apoiando nos muçulmanos e no Osama Bin Laden, certo? Então, esse foi o caso mais grave. Mas tínhamos a Geórgia, tínhamos a Azerbaijão, a Ucrânia, que era gravíssimo, certo? Porque os ucranianos nunca se consideraram russos, certo? Até agora. E que hoje está determinado, né? Disputam até hoje por la Península de Crimeia. Então, a União Soviética era uma panela de pressão. Isso não acontecia na China. E ele tinha que enfrentar essa panela de pressão. O fez através da revisão do Tratado da União, que vinha de 1922, quando tinha se formado a União Soviética, e aceitou o princípio da revisão. Aí houve uma tentativa de golpe de Estado, e aí a frágil aliança política que sustentava, que eram os reformadores e os duros, que foram os que tentaram o golpe, no mesmo partido e resolvendo suas divergências dentro do Partido Comunista da União Soviética, explodiu. Uns tentaram um golpe, fracassaram, mas os outros que derrotaram o golpe foram derrotados pelo golpe, apesar do golpe ter sido fracassado. Aí daí emergiu Yeltsin, o bêbado. Ou seja, os dois. E aí emergiu um bêbado, foi notável, foi um empate tão violento entre as forças principais que emergiu uma figura meio incontrolável, que era Yeltsin, certo? Que governou durante um tempo, liberou geral, depois de liberar geral, o que quase conduziu a União Soviética, a Rússia, porque já não existia. Desastre. A um desastre, e nesse momento o aparelho tinha se recomposto, tinha tido, só que já não com o nome de comunismo, havia diversos partidos políticos, certo? E imediatamente voltaram ao poder com Putin, que fez uma série, pagou as aposentadorias, decisivo, agora estamos numa reforma da Previdência, veja que importante, certo? As aposentadorias derrubaram Yeltsin, certo? Porque não pagavam mais as aposentadorias. Ele pagou os atrasados, etc., conquistou um apoio popular enorme, baseado no velho aparelho da KGB, certo? E ganhou as eleições e até hoje governa. Durante um tempo governou Medvedev, mas estava ele por trás. Aí vai e volta, ele fica ele tira, põe, ele que manda, etc. Né? Ele que manda. Ele faz o que quer. Certo? Então, mas vou voltar lá atrás, no desmoronamento, que depois caiu com o Muro de Berlim, etc., como símbolo, né? O Muro de Berlim cai como símbolo, mas assim, você falava, era uma panela de pressão que estava segurando a coisa ali, era a repressão, vamos dizer assim, era uma repressão que a União Soviética tinha. No momento que você fala, bom, agora nós vamos abrir, explode mesmo, ia acontecer. Não tinha como, é isso? Segurar? Se fosse qualquer um ali, seria a mesma coisa? Ou teria que ser uma repressão absurda? Estamos no que se chama a história dos contrafactuais. Se os duros, em vez de tentar um golpe contra Gorbachev, tivessem se segurado e aceitado alguma migalha que Gorbachev tivesse lhes dado, teria podido ser realizada uma revisão do Tratado da União, concedendo maior autonomia às repúblicas que atualmente são independentes, em vez de se passar da União Soviética para a Comunidade dos Estados Independentes e até agora há uma dispersão geral. Evidentemente, eu acho que é o seguinte, minha opinião, teríamos chegado à situação atual por outra qualquer jeito. Por outra via, de outra maneira.
o que eles tinham medo foi do que efetivamente aconteceu. O que eles tinham medo? Se nós concedemos independência a todas essas repúblicas vão ceder com o Ocidente. Tanto quanto a Europa do Leste, certo? Claro. O episódio mais dramático na decomposição desse bloco, todo mundo sabe qual foi, e foi realmente dramático. Foi a guerra civil, a guerra na Iugoslávia, certo? De um país que era forçado, né? Foi forçado pelo... Ele era mais ou menos também, não era? Era um forçado, não é isso? Era um forçado até certo... Era um amarrado de um jeito... Era amarrado até certo ponto. Porque... artificial, não era? Em primeiro lugar, não tinha sido primeiro. A Iugoslávia não foi uma criação dos comunistas. A Iugoslávia existia como, em primeiro lugar, o movimento pró-Iugoslávia já existia desde meados do século XIX. Era chamado movimento ilírio. Os comunistas, quando chegaram, queriam ir além dos ilírios. Os ilírios eram os nacionalistas dos Balcãs, que pretendiam um país dos eslavos do sul. Iugoslávia quer dizer eslavos do sul, certo? Queriam uma federação de todos os Balcãs, num país único, certo? Uma espécie de União Soviética dos Balcãs, que incluísse a Iugoslávia, Bulgária, Grécia, parte da Turquia, Romênia, etc. Bom, muito bem. Bom, a história fez outra coisa. A Iugoslávia passou a existir durante a Primeira Guerra Mundial, se unificou em um só país como produto da Primeira Guerra Mundial sob uma monarquia, a do rei Pedro, certo? Então, portanto, a Iugoslávia não tinha sido uma criação artificial dos comunistas. Já reconhecia antecedentes muito anteriores, certo? E tinha sido unificado, como aconteceu com todas as nacionalidades europeias. A primeira tentativa de unificação foi de caráter democrático. Os ilírios queriam uma república democrática de toda a Iugoslávia e aconteceu com a Iugoslávia o que aconteceu com a Alemanha e com a Itália. Foi unificada, mas não foi unificada por uma república democrática, foi unificada por uma monarquia. Desse ponto de vista, a história da Iugoslávia apresenta semelhanças com a da Itália e a Alemanha. Quando os comunistas chegam ao poder, no final da Segunda Guerra Mundial, certo, encabeçados por um croata, apesar de que os grandes combatentes contra o nazismo foram os sérvios, o fizeram numa aliança que essa questão tinha sido extremamente, que não foi fácil, porque a Liga dos Comunistas Jugoslavos, que já existia como Liga dos Comunistas Jugoslavos, era encabeçada por Tito, Josip Broz. Que depois virou o ditador, né? Exato, mas era um ditador esclarecido, pelo menos é o que dizem, era uma repressão leve, né? Não sei. Era uma repressão leve, tinha muito mais contatos com o Ocidente, fora o único dos países do bloco socialista que se filiara ao Fundo Monetário Internacional, certo? Ele fez um jogo de equilíbrio que faz até hoje fascinante a figura do Tito, que estritamente não era um marxista. Tito era, se pode dizer, de todos os líderes que se declararan comunistas neste planeta, o mais nacionalista de todos era Tito. Tito era basicamente un produto desa historia dramática da Iugoslávia e da tentativa de se encontrar, de facer de unha serie de nacionalidades con religións diversas, unha nación, certo? E Tito non se vía a si propio como un croata, se vía como un yugoslavo, así como os outros, e fixeran toda unha delicada construción no cual, tanto no Estado, quanto na propia Liga dos Comunistas, antes de que ela fose Estado, a direção fosse coletiva, e houvese sérvios, montenegrinos, croatas, en fin, de todas, kosovares, todas as outras nacionalidades. E toda essa construção, que não era frágil, era real, reapareceu as divergências, em primeiro lugar como divergências religiosas, entre os bósnios e os sérvios a respeito de serem muçulmanos ou cristãos ortodoxos, sendo que até o momento de explodir a guerra civil, ou a guerra nacional, digamos, da Iugoslávia, essas diferenças entre muçulmanos, cristãos ortodoxos, praticamente pareciam coisa do arquivo da história, porque nas mesmas cidades e até nas mesmas famílias se encontravam duas, três religiões diferentes, e não causava grandes problemas. De repente, esses problemas passam a ser motivo de uma guerra que foi atroz, onde um dos principais, Mladic, certo, foi condenado por um tribunal internacional como um genocida, certo? Houve episódios extremamente violentos, onde novamente fatores internos tiveram peso, mas no caso da Iugoslávia eu não tenho a menor dúvida de que os fatores principais foram os externos, porque toda a história começa com a independência da Croácia, que foi reconhecida unilateralmente pela Alemanha.
não pela União Europeia nem pelos Estados Unidos, foi a Alemanha, que estava jogando nesse momento num jogo mundial que incluía a unificação europeia sob a hegemonia alemã e a concorrência com os Estados Unidos, decidiu dar um passo ousado, reconhecendo a independência da Croácia, um país de 4 milhões de habitantes, certo? Se transformou praticamente num entreposto da Alemanha, certo? E num entreposto até perigoso para os próprios alemães, certo? Todo mundo viu a Croácia quase, apesar de ser um país tão pequenininho, quase ganha a Copa do Mundo de futebol, certo? Foi finalista da Copa do Mundo de futebol, com um grande jogador que no momento de festejar o vice-campeonato, não sei o quê, cantava junto com um cantor neonazista, certo? O hino nacional da Croácia, um país que por outro lado tinha o antecedente que de todas as repúblicas jugoslavas foi a que mais apoiou Hitler quando Hitler invadiu aquele país. Então, novamente, a ciência política, a geopolítica explica muitas coisas, mas não todas. Não todas. Algumas você tem que buscar na história. E buscar na história, inclusive na história muito pregressa, porque todos esses fatores não se explicam por fatores imediatos. Agora, né? De agora. Se explicam por coisas que vêm de muito tempo atrás, que muçulmanos, apoio dos croatas a Hitler, muçulmanos, etc. e tal, que de repente subem novamente. Mas a força, aqui se fez famosa uma vez, me lembro, num noticiário, acho que na Globo, tinha um jogador, que é atualmente comentarista de futebol, né? Um sérvio, Petkovic. Um grande jogador de futebol, por outro lado. Certo? Muito bom. Entrevista por uma entrevistadora da Globo, evidentemente, que ele fez a conversa habitual. Vocês padeceram o comunismo, mas se livraram dele, e parará. E Petkovic olhou para ele surpreso, dizendo, olha, eu fui enfermeiro na guerra, porque ele trabalhou como enfermeiro na guerra jugoslava, certo? E o que foi uma desgraça. Nós tínhamos um sistema socialista que funcionava muito bem num país grande, certo? Que nos obrigava a ser bilíngues ou trilíngues, etc. e tal, e de repente nos vemos numa situação de um monte de repúblicas que pesam bem menos, certo? E não foi. E brigando uma com a outra. E brigando uma com a outra. Matando o vizinho. Defendeu o sistema socialista, para grande surpresa da sua entrevistadora, que pensava que desde que ele ia ficou na moda, mal. que ele ia falar mal do comunismo, e que desde que virou moda falar mal do comunismo, todas as pessoas daquela área do mundo falam mal do comunismo, o que não é verdade. O que não é em absoluto verdade, inclusive temos fenómenos como agora um ressurgir nacionalista por parte de forças políticas que apoiam Putin, de Stalin. Porque dizem, finalmente Stalin, sim, fez todas essas coisas que fez, mas quem garantiu a unidade da União Soviética, quem venceu os nazistas na Segunda Guerra Mundial, e lhe atribuem coisas que ele nunca fez, na verdade, e defendem Stalin, não já como um herói do comunismo, como era defendido naquela época, mas como um herói nacional, certo? Como um homem que defendeu uma coisa. Mas o Putin se gruda um pouco na imagem dele, não na imagem das coisas, mas dessa coisa... Eu sou másculo, sou forte, eu sou isso. E coisa que Stalin não fazia, né? Porque Stalin nem podia ser fisicamente mostrado dessa maneira. Mas a imagem do Stalin. A imagem do Stalin, ele não desdenha, não despreza a possibilidade de que alguma parte do eleitorado o identifique com Stalin e diz: tudo bem, se vem voto desse lado, eu aceito. Eu quero. Se vem voto do patriarca ortodoxo também. Tudo você bem. Olhando então. Esse processo todo, né, que a gente passou depois da Segunda Guerra, que a gente está falando agora, sobre os momentos comunistas, os países viraram comunistas, desviraram, alguns ficaram e viraram capitalistas de Estado e tal. Como que você vê daqui para frente? O que você acha? Eu sei que é horroroso pedir, não é uma previsão, não é nesse sentido, mas existe um movimento aí. Para onde você acha que as coisas estão acontecendo? Existe essa ideia de uma dissolução da ideia do comunismo, o comunismo é uma coisa que já acabou, não é isso? Não é isso? Esse é um resumo. O comunismo moderno foi pensado como produto do desenvolvimento das forças produtivas da economia capitalista. Antes disso, existiram muitos comunismos. O comunismo dos cristãos primitivos, os essênios que eram judeus, de Mazdak no Império Persa, era um comunismo de pôr em comunidade de bens, uma sociedade basicamente agrária. O comunismo moderno, que não é obra de Marx, é obra de um conjunto de pensadores, dentre os quais Marx foi o mais famoso,
Mas o comunismo padeceu o mesmo que padecem, que ele ficou monopolizado pela ideia de Marx, e é o único autor que levou a tendência a citar Marx como se cita nas Sagradas Escrituras, certo? Que foi uma grande desgraça, certo? Para o próprio comunismo. Se pensou como um sistema mundial, somente poderia ser a superação do capitalismo. E se o capitalismo tinha formado o mercado mundial, o comunismo se criaria sobre a base do mercado mundial. Por outro lado, esses formuladores nunca pensaram que o comunismo seria o produto de uma revolução mundial simultânea em todos os países. Sabiam que isso era impossível. Haveria um processo histórico e esse processo histórico levaria finalmente a um comunismo mundial onde a própria palavra comunismo desapareceria. Por quê? Porque o comunismo seria a forma de viver, então, portanto, não haveria nenhuma necessidade de dizer isto é o comunismo, isto é a humanidade, ponto e acabou, certo? Como dice a Comuna de París não se declarou comunista, declarou estamos aqui pela humanidade, se declarava humana, certo? Era a ideia da comuna mundial. Bom, muito bem. O que aconteceu na história? Em primeiro lugar, ninguém disse que ia ser simples. A história se revelou mais complexa do que os pensadores iniciais a pensaram, certo? Houve avanços e retrocessos, Evidentemente, a ideia de que o comunismo poderia se impor por concorrência econômica contra o capitalismo, sendo mais eficientes e mostrando como que era a ideia da construção do socialismo num país só, para que depois fosse acompanhado por todos os outros, pela pura força do exemplo, que era supostamente a ideia da União Soviética, essa fracassou com a União Soviética. Mas acontece que, se de um lado a ideia de que o comunismo tinha acabado, que foi lançada por Francis Fukuyama em 1979, que a história acabou, tudo isso se revelou pela história posterior como um erro. Ele mesmo depois admitiu que ele errou, né? Que alguma coisa que ele errou, certo? Não admitiu completamente ter errado, porque era uma ideia bastante elaborada, não é uma ideia tão idiota, certo? E não defendo ele. Mas ele se retratou depois. Se retratou de algumas coisas. Mas, por exemplo, quando lhe perguntaram na guerra de Iraque, é uma guerra provincial, falou, certo? No centro do mundo, a coisa está resolvida. O capitalismo venceu, o capitalismo liberal venceu e o comunismo não. Bom, tudo bem. Mas digamos assim, a ideia de que o comunismo iria simplesmente desaparecer como produto do fim da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, se revelou errada. Depois, afirmar que o socialismo num só país não pode se impor economicamente, evidentemente eu afirmo essa ideia. Mas dizer que a outra ideia está completamente descartada seria também um erro. Por quê? Porque agora está se mostrando como exemplo que a China. Alguns sustentam seriamente que a China não está em direção do capitalismo, está em direção do comunismo por uma via travessa e que a China vai superar economicamente os Estados Unidos da América e vai, digamos assim, levar o mundo ao comunismo pela via do exemplo econômico. Ou seja que, vamos dizer assim, todas as ideias continuam na praça. E, finalmente, o comunismo não acabou porque temos a Coreia, a China, a Cuba, países que contam no mundo que são dirigidos por partidos comunistas. O capitalismo revelou não somente que não era um desenvolvimento pacífico e tranquilo, sino que revelou que provocava crises cada vez maiores. Ou seja, que isso volta a dar uma vigência de desigualdades sociais e crises econômicas. Não, desigualdades sociais dão lugar a revoltas. Mas uma coisa é uma revolta e outra coisa é uma revolução, certo? Isso já explicava Marx, certo? Revoltas e condenações morais do capitalismo já tivemos muitas. O problema é mostrar que as contradições do capitalismo conduzem em direção de um sistema social diferente que será a superação do capitalismo. Isso era a revolução, não simplesmente uma revolta, né, contra as coisas que estão aí. Então, todas as ideias, portanto, continuam na praça. E, portanto, dizer que a história fechou esta ou aquela possibilidade, não fechou nem sequer a possibilidade do fascismo. Provavelmente não com esse nome, certo? Mas a volta da extrema-direita em diversos países da Europa. Na Hungria, bom, na França, e não falamos do Brasil, no Brasil, na Itália, etc. Tá certo? Tudo mais. Ou seja que, de algum modo, toda uma série de episódios históricos que considerávamos, em algumas vezes, como superados, eles continuam na praça, mas não continuam como no passado.
porque hoje ninguém, em que pese a ascensão da extrema-direita, continua estando proibido na Alemanha e na Itália se declarar nazista ou se declarar fascista, embora haja nazistas e fascistas claramente que se reconhecem como tais, mas os partidos não são legais, tem que se declarar de outro tipo de ideologia, separatistas do norte, qualquer coisa. Supremacistas. Muda o nome e... Exatamente. Então, portanto, a questão é ver as realidades econômicas, políticas e sociais reais por trás de toda essa dança e ver que tudo isto tem uma lógica, certo? O que ficou demonstrado, o que ficou pela experiência dos últimos anos, a partir da queda do Muro de Berlim, algumas coisas ficaram mais ou menos claras. A tentativa de se construir uma sociedade socialista, verdadeiramente fazendo jus a esse nome, num país isolado ou num conjunto de países isolados, não conduziu a nada, perfeitamente. No entanto, a ideia não está totalmente abandonada. Repito, a China está aí para provar o contrário. Certo? Por outro lado, esse socialismo em um só país da China também não se sustenta. Por quê? Porque está apelando. Porque não é um socialismo, porque está apelando cada vez mais para métodos de mercado. E é consumo. Você sabe que eu tive lá. Sim. É mais consumo do que num país capitalista. Sim. Especialmente assim, porque... A ideia do consumo está muito mais colocada do que, por exemplo, nos Estados Unidos, do que em Nova York, por incrível que pareça. Porque em Nova York e nos Estados Unidos nós já tínhamos uma crítica à sociedade de consumo. Então ali está um treco... Exato. Então, assim, na China não tinha sociedade de consumo, eles queriam consumir. E os norte-americanos já não querem consumir. Eu entendo perfeitamente, mas assim é um pouco assustador, porque é difícil falar socialismo, chamar de socialismo... complicado esse espírito. É o paradoxo que constataram muitas pessoas que hoje em dia o socialismo, curiosamente, tem mais vigência nos países capitalistas avançados. Muitas pessoas, Bernie Sanders, se declarando socialista, va a Deus a saber o que Bernie Sanders entende por socialismo, quase ganhou, na verdade ganhou as eleições internas, só que perdeu por manejos internos. Ele quase ganhou da Hillary Clinton, como indicação do Partido Democrata. Então, quero dizer que a ideia do socialismo continua, curiosamente, continua vigente nos países socialistas mais avançados, certo? E a própria teoria marxista, faz alguns anos, aqui a Brasiliense publicava um livro de Perry Anderson, onde dizia que nos países que tinham sido berço do marxismo, o marxismo hoje é pouco atraente. A Alemanha, em primeiro lugar, certo? E nos países latinos, onde o marxismo prendeu forte, na Itália, na Itália, na década de 40, 50... O Partido Comunista todos italiano eram era mais... Sim, todos eram marxistas, praticamente não havia pessoa que não fosse... Todos eram marxistas de algum modo. E nos países anglo-saxões, o marxismo, historicamente, nunca tinha... Não foi bem. Não tinha ido bem. E agora aconteceu o contrário. Hoje, por exemplo, se você vê eu vejo a minha área, a produção historiográfica. A produção historiográfica nos países da Inglaterra e dos Estados Unidos tem uma forte influência, em alguns casos praticamente um monopólio da interpretação marxista da história, certo? Para não falar na Índia. Eu fui professor visitante na Índia durante um par de meses, fiquei a par da produção historiográfica, e me explicaram, toda a produção historiográfica indiana é dominada... Mas a Índia também está indo para a direita agora, né? Está indo pela direita, mas na inteligência indiana, contrariamente ao que se pensa, o marxismo é amplíssimamente hegemônico. Esses movimentos de direita, de esquerda, e que tem que tomar cuidado. A Índia é uma coisa da qual não falamos, porque a Índia está governado por um partido que alguns chamam até de fascista, que acaba de vencer as eleições, certo? Mas vários dos estados mais importantes da Índia são governados por partidos comunistas, certo? Andhra Pradesh, a Bengala Ocidental, etc., são governados por partidos comunistas. A situação da China, da Índia, é extremadamente complexa e será o país mais populoso do mundo. Será o país mais populoso do mundo, tem um nível de miséria espantoso e, ao mesmo tempo, picos de desenvolvimento impressionantes em algumas áreas. E, bom, então você vê o seguinte, estamos falando de comunismo. Qual que é a tua aposta? A tua aposta, assim, do futuro? Eu sei que é horroroso isso que eu estou te perguntando, mas como que você acha que vai ser? Se tiver que apostar agora, o que você acha que vai ser? O que vai ser? O único que se pode dizer é que vai ser uma grave crise, muito pior do que está se pensando, a crise econômica, a crise política e muito provavelmente a crise bélica, certo? Não acho que estejamos na véspera de uma terceira guerra mundial, mas sim estamos nas vésperas de conflitos regionais muito fortes
que de algum modo são banalizados, e isso é o mais perigoso de tudo, porque praticamente se ouve falar de um conflito onde morrem milhares e às vezes centenas de milhares de pessoas, e isso já se incorpora no noticiário como se fosse uma notícia banal. Acontece também no Brasil, né? Nós estamos habituados a ouvir falar de chacina numa favela, e é praticamente como se fosse... É mais uma notícia comum. É o prognóstico do tempo, certo? Ontem mataram 10 pessoas na favela. Tem gente que acredita em caos, que fala assim, que a gente está arrumando para distopia ou que a gente está arrumando para uma coisa onde as diferenças entre rico e pobre estão ficando tão grandes, seja lá sob qual regime, comunista, capitalista, tanto faz, que as coisas estão meio nos grandes países e que a gente vai viver em algum momento um caos. Vamos falar você me falou em aposta. A aposta há um elemento de fé, é a aposta de Pascal, certo? Prognóstico não é fé. Prognóstico tem que ser baseado em elementos concretos da realidade. Se fosse pela aposta, porque todos somos um pouco pascalianos, certo? Eu aposto no comunismo. Por quê? Porque em dado momento da minha vida, e não por acaso, porque fui educado no catolicismo, meus pais não eram comunistas nem nada disso, certo? Eu fui levado a acreditar nessa teoria, certo? Por um lado. Então, isso seria uma aposta. Até aí, bom, você aposta porque você é uma pessoa boa, porque você acredita, porque você tem fé ou qualquer coisa. Não é fé. Segundo lugar, que temos os elementos da realidade. Uma crise cada vez maior. Numa dinâmica social mundial que é determinada pelo capitalismo, inclusive nos países que se declaram comunistas, como Cuba, China, principalmente a China, por um lado, e por outro lado, embora o fenômeno do desemprego e da pobreza sejam cada vez maiores, alguns dizem que já não temos uma classe operária, mas um precariado, ou seja, mas isso não deixa de ser uma classe operária, porque se é por falar em precariado, a classe operária inicial, aquela a qual Marx chamou a se unir, era pior. Era precária, também era precária. Claro. Era demitida a qualquer momento, era tão precária. Pior do que agora. Exatamente. E Marx falou proletários do mundo unidos, quando os proletários que eram? Eram provavelmente muito numerosos na Inglaterra, um pouco numerosos na França, em algumas regiões da Itália, algumas regiões da Alemanha, e acabou. Uma vez perguntei para os meus alunos, quando Marx fala proletários do mundo unidos, o que havia mais no mundo, proletários ou escravos? E eu falei, a resposta era escravos, muito mais do que proletários. Porque havia escravidão no Brasil, em partes da África, em partes da Arábia, etc. Eram muitos mais os escravos do que proletários. E, no entanto, Marx não disse escravos do mundo unidos, disse proletários do mundo unidos. Por quê? Porque o capitalismo ia conquistar o mundo e essa era a classe chamada a renovar o mundo através de uma revolução, certo? Muito bem. Hoje, que é o proletariado? Incluídos os precários, e sem discutir se os precários são proletários ou não são proletários. Para mim são, certo? Hoje é uma classe muito mais numerosa, tanto do ponto de vista absoluto, quanto do ponto de vista percentual da população, do que qualquer outra era histórica, certo? Entre 2 bilhões e 3 bilhões de pessoas para uma população de 7 bilhões de pessoas, incluídas a China, etc, etc. Agora, não há um automatismo sociológico. O que quer dizer isso? Ninguém disse, e mais menos que ninguém, que quando os proletários sejam em número suficiente ou em percentual suficiente, eles farão uma revolução. No fundo, o dilema é o que se colocou Trotsky no final da sua vida. O que está em discussão é se o proletariado é ou não é capaz de fazer uma revolução que conduza ao comunismo. E isso não está escrito em nenhum livro, não está escrito nas estrelas e em nenhum livro. O problema depende da consciência de classe do proletariado e, em grande parte, porque essa consciência de classe não se desenvolve no ar, da intelectualidade. Em última instância, depende da inteligência humana, certo? E a inteligência humana, até agora... Não está indo muito bem. Sim, digamos, a inteligência humana tem um portador, que é a inteligência, o que os russos chamaram, que inventaram todos os termos que usamos hoje em dia, é a inteligência, ou seja, a camada da população que pensa, que se recruta em diversas classes sociais. Desses dois fatores, ou seja, da capacidade do proletariado de se organizar e de pensar, e da capacidade de inteligência de pensar realmente as contradições deste mundo e de se fusionar com a classe proletária, depende o futuro do mundo.
Agora, esse processo tem um resultado dado por antecipado? Claro que não. Não tem. Claro Não que tem. Agora, é que é? No fundo, não é uma aposta. Na verdade, eu não estou diante de uma aposta, nem eu nem ninguém. Estamos diante de um desafio. E nós devemos pensar a vida não como uma aposta, mas como um desafio. Nós estamos sendo desafiados por uma realidade. A opção que nós fazemos nesse desafio é uma opção sempre, em primeiro lugar, individual, certo? E condicionada por muitas coisas, certo? E é o que vai determinar o que a gente Eu penso, agora eu me movimento com uma bengala. Quando eu tinha 17 anos e fizemos o Cordobaço, certo? Eu não me movimentava com bengala, corria da polícia, fazia toda uma série de Agora coisas. está mais difícil. Que hoje não consigo. Eu espero que esta bengala não influencie minhas ideias, porque a respeito de muitas coisas, o fato de andar com bengala me influencia na cabeça, certo? Eu espero que nessa não, mas eu sei que eu sou, como todo mundo, uma pessoa que não apenas pensa, certo? Também come, caminha, anda, ama, odeia, etc. Tenho filhos, etc. Então tenho que me condicionar por todo esse conjunto de coisas. Portanto, mas continua sendo um desafio. Então, diante desse desafio, e a única maneira de responder a um desafio é aceitando o desafio. Se você o ignorar, bom, você se isola numa bolha e na verdade, você é objeto do que vai acontecer. Você é objeto do que acontece e você de fica sabendo através do noticiário, certo? E a outra então, possibilidade um bom momento para a influenciar. gente fechar. Eu sempre fecho com uma mesma pergunta, que é o nome do programa, que é: quem somos nós? Quem somos nós? Humanidade. Quem somos? Qual, no teu olhar, quem nós somos? Nós somos a criatura que a natureza deu a possibilidade de destruir ou de salvar o mundo, certo? A única criatura que nasceu, o único animal que nasceu com essa possibilidade. Essa possibilidade está dada pelo pensamento, pelo fato de nós possuirmos um cérebro e sermos capazes de transformar ou de destruir a nossa realidade. E quem somos nós? Somos a criatura que vive essa glória e esse drama. Ser humano é, obviamente, a coisa mais angustiante que até agora nos foi dado a conhecer. Nós não sabemos se existem seres inteligentes em outros planetas. Até agora isso não ficou comprovado. Enquanto não ficar comprovado, nós somos a criatura mais feliz e mais angustiada do planeta. E dessa contradição que resolvemos todos os dias, certo? Surge o que nós somos. Muito bem.